Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Bom, meu nome é Juliano, estou aqui para contar o meu testemunho. Primeiramente eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Jó 8, 9 e 10. Agora, pois, tomai 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E meu servo Jó orará por vós, porque certamente a ele atenderei, para não vos tratar vergonhosamente, uma vez que não falaste de mim com retidão, como meu servo Jó. Foram, pois, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Sofar, Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe disse, e o Senhor aceitou a oração de Jó. 10. E tirou o Senhor a aflição de Jó, quando ele orou por seus amigos, e aumentou ao dobro todos os bens anteriores de Jó. Bom, irmãos, alguns sabem, da onde Deus me tirou, outros não sabem. Essa passagem, todos conhecem a passagem de Jó. Jó foi um homem muito íntegro. Jó, ele tinha bens. Jó, ele tinha uma família abençoada, maravilhosa. Mas, como aconteceu na vida de Jó, assim Deus permite que aconteça nas nossas vidas também. Assim como foi na minha vida também. Assim que eu aceitei a Jesus, eu passei um processo, como todos passam. E nesse processo, eu já não estava entendendo, já estava a ponto de desistir. Assim como Jó, eu fui muito abençoado. Logo no início, Deus havia me dado tudo mesmo. Ele fez com que eu trocasse de casa, aumentou os meus bens. Eu tinha um salão onde eu fui muito conhecido através do meu trabalho por causa de uma moeda que eu havia depositado, R$1. Eu depositei como oferta porque eu havia lembrado da viúva que depositou tudo que ela tinha. E com esse R$1, que na época eu fumava, eu fazia tudo que o inimigo gostava. Eu tinha saído de casa e nisso Deus ele me pegou na bonança. Eu tive, vamos dizer, uma vida de rei. Mas para Deus não era só aquilo que ele queria. Eu quero te dizer que não é esse o fim que Deus escolheu para tua vida, assim como foi para mim, assim como é para mim. E eu tinha apenas R$1 e eu fui na igreja e falei, eu tinha lido na Bíblia sobre o dízimo, sobre a oferta, e eu coloquei Deus à prova. Em menos de um mês, Deus ele me deu tudo. Só que também ele me tirou tudo também. E eu passei um processo com Deus, eu havia perdido o bem mais precioso, que é a saúde, Eu já não estava tendo mais saúde. E eu tinha uma ferida nas partes íntimas. E essa ferida estava me corroendo. Eu achei até que eu tinha que amputar. Eu havia subido em monte, eu havia procurado resposta, e o Senhor, ele não havia me curado. Porque tudo tem o seu tempo. Há um tempo que a gente sofre, há um tempo que a gente tem que se calar, há um tempo que a gente deve deixar Deus trabalhar por nós. Mas Deus nunca me desamparou. Deus, ele nunca me desamparou. E eu não estava entendendo porque eu estava ali com aquela ferida e Deus me provando na saúde. Porque o bem mais precioso que nós temos é a saúde. Com saúde você pode tudo. Você pode caminhar, você pode cantar. E ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, contudo, o Senhor me recolherá. Que está em Salmo 27, 10.
E nesse tempo eu sofri, né, de dor. Fui no médico. O médico, eu perguntei se teria que ser amputado. Ele falou que sim, teria que ser amputado. Mas eu lembrei da mulher com fluxo de sangue. Falei, não, mas Jesus curou ela. Se Jesus curou ela, ele pode me curar. Eu vou atrás de Jesus, eu vou romper a multidão, eu vou atrás de Jesus. E nesse tempo que eu tava buscando a Deus, Deus estava tendo um outro trabalhar comigo, querendo aumentar a minha visão. Ele aumentou a minha visão. Eu me via pregando a palavra de Deus. Eu me via totalmente assim, mudado. Mas eu passei um processo com Deus. Eu fui na igreja procurar resposta e eu não achava, eu não encontrava resposta alguma. E eu já tava ficando desesperado, que eu já tinha ido em médico. Tava procurando minha cura e nada de achar minha cura. Nada de encontrar a minha cura. E nesse tempo eu já tava desistindo já. E eu recebi uma revelação que o Senhor ia me usar muito no louvor, na área do louvor. Eu falei, Jesus, como? Com essa voz que eu tenho, com essa... Não. E nós não devemos desacreditar. Que naquela época eu tava totalmente desacreditado. Como que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? E eu fui, recebi um DVD, depois dessa revelação, eu recebi um DVD, falou sobre uma ex-bruxa. E ela contando o testemunho dela, falando o que Deus fez na vida dela. Eu senti uma presença tão grande do Espírito Santo, mas tão grande dentro do meu quarto, que a primeira coisa que eu fiz foi ter ajoelhado, falei com ele, eu fiz um propósito com ele, um voto com ele. E eu falei, Senhor, se o Senhor me curar, eu faço o que o Senhor quiser. O que o Senhor mandar, eu faço, Jesus. E eu havia visto uma visão do Senhor, né? Mas não foi naquela hora que Deus me curou. Depois que eu falei isso, eu comecei a orar mais pro Senhor me responder. E havia uma moça que é considerada como minha mãe na fé até hoje. Ela foi usada para falar comigo no profundo. Falava que era para mim somente confiar no Senhor, que qualquer processo que eu passasse era para mim confiar no Senhor. E eu sendo provado na desobediência. Eu estava com desobediência com o Senhor. Depois que eu falei isso, eu tive uma oportunidade. O Senhor falou, e pra você ver que é Deus falando contigo, eu vou te dar uma oportunidade para você louvar. E eu havia ouvido um louvor e me chamou muita atenção. E eu louvei esse hino. E esse hino é assim: adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Glorifique a Santo Deus que não te esquece, com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas, a vitória deságua hoje, irmão, no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isto não é coisa pra nenhum mortal, é só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Fiquei ensaiando esse hino. Fiquei ensaiando. A primeira vez que eu louvei ele, eu senti a presença de Deus. Falei, não, agora eu vou receber minha cura, porque isso é coisa pra Deus. Logo em seguida, depois que eu tive essa oportunidade, o pastor, ele me chamou novamente. O Senhor tinha enviado um anjo com um pergaminho aberto com a letra da Damares. E o anjo falava que era pra mim ir na igreja e louvar esse hino. Porém, eu não dei ouvidos ao Senhor, não dei ouvidos àquele anjo. Eu falei, não, um anjo que me perdoa, mas olha a situação que eu tô. Não, eu não vou cantar esse hino, não. Eu vou cantar esse aqui, da Josiane. Não, eu vou cantar esse.
E eu tava sendo desobediente, né? Primeiramente eu falei que ia fazer tudo que Deus mandou. E depois eu queria fazer do meu jeito, da minha forma. Mas Deus já tava me provando. Eu não ensaiei o hino que o anjo me pediu. Eu não ensaiei, eu ensaiei outro. Eu quero o meu milagre. O meu milagre, ele vai chegar. O meu milagre, ele tem que chegar. Eu vou atrás do meu milagre, eu vou atrás da minha cura. E eu acabei, assim, ensaiando outro hino. Aquele que fala bem assim, da Josiane. O meu milagre vai chegar, eu sei que vai. Jesus está passando aqui. Ele está passando aqui. Hoje eu sei, virtude dele sairá. Hoje eu sei, a cura vai te encontrar. Receba a cura, receba o milagre do Senhor. Eu sei, virtude dele sairá. Só que quando chegou lá, quando eu tive a oportunidade, assim como o anjo falou, que na minha oportunidade eu ia louvar um hino, que é o da Damares, e eu tive que louvar. Um rapaz antes de mim, ele teve uma oportunidade, e ele falou que o anjo ia descer, né? E eu senti uma presença de Deus muito forte, né? E não tinha jeito, eu tinha que cantar aquele hino. Aquele que fala bem assim, da Damares. Vai acontecer, tem que acontecer, o anjo vai descer aqui pra mim. Te abençoar, porque pra Jeová ter um escolhido, perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Mas se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás, a batalha do arcanjo contra Satanás. E logo no final do culto, eu querendo romper a multidão, eu fiz tudo que Deus mandou, né? E eu fui. Quando foi no final do culto, foi chamado 7 pessoas lá na frente. E eu falei, agora sim. Agora eu vou receber minha cura. Não, eu fiz tudo que o Senhor mandou. O anjo veio, o anjo desceu. Eu vou receber a minha cura, eu vou receber a minha cura. Chamou a primeira, chamou a sexta. Eu falei, agora sim. Porque na Bíblia diz, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 20:16. E eu falei, não, os últimos serão os primeiros. Tá na Bíblia. Agora eu vou receber a minha cura. Chamou a sétima pessoa e não era eu. Quando foi a 7ª pessoa, não fui eu. Mas há um tempo determinado para tudo. E eu saí daquela igreja chateado, murmurando. Eu falei, Jesus, eu fui. Jesus, eu fiz o que o anjo mandou, Jesus. Mas eu havia desobedecido. E eu murmurando. Quando chegou em casa, naquela época eu fumava. Naquela época eu não estava conseguindo largar o vício. E pela honra e glória do Senhor, estou liberto do cigarro, da bebida, de tudo aquilo que não provém de Deus. E eu fiz o que o Senhor mandou, eu fui lá no o que o anjo mandou, eu fiz da forma dele, mesmo que eu não tinha ensaiado, mesmo que pra mim eu acho que eu errei a letra. Porque eu queria o milagre pra mim, mas não foi a minha hora, não foi a minha vez. E passando por isso, eu cheguei em casa, eu tava desesperado, eu vi um fio, falei, já sei, eu vou me matar, vou acabar com minha vida, porque amputar eu não vou amputar.
eu prefiro morrer com isso aqui. Então é melhor eu me matar de vez e acabar com essa dor, acabar com tudo. Depois que eu pensei isso, me veio um sono. Eu deitei, dormi, nem tinha jantado. E eu dormi. Quando foi de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ter ligado pra minha mãe na fé. Eu liguei de manhã. À tarde, quando chegou a noite, ia dar umas 7 horas, eu já tava ligando, já tava desesperado, já não sabia o que fazer, já não tava querendo mais atender os clientes, as clientes. E eu queria a minha cura, eu queria ser restaurado, eu queria que o Senhor me restaurasse a minha saúde, pra mim continuar trabalhando. E quando foi 7 horas, a irmã conseguiu falar comigo. Nisso que ela conseguiu falar comigo, eu falei: ô irmã, Deus não tem nada pra me falar não através de você? E ela: não. Aí eu fiquei em estado de choque. E depois ela falou bem assim: Juliano, Deus tá me mostrando aqui que hoje Ele está te curando. Irmãos, quando a irmã falou isso, eu dei glória a Deus do banheiro até a sala. Eu fui dando glória a Deus, porque eu senti que Deus me tocou. O Espírito Santo de Deus me tocou e me curou. Eu senti a cura. Assim que ela terminou de falar, ela falou bem assim: ainda mais, eu te digo ainda mais, que se você não recebesse essa cura hoje, ia ter um suicídio dentro da sua casa. E eu, desde então, eu passei por um processo. Houve um dia que eu tinha faltado óleo. A lata de óleo lá em casa tinha acabado. Eu falei: Senhor, acabou. Quando foi à noite, Jesus trouxe, porque ele alimenta os seus. Se você tá nas mãos de Deus, continue dando glória a Deus, porque é aí que Deus tá provando a tua fé, assim como eu fui provado. Só que a aprovação de Deus é para você ser aprovado e não ser reprovado. Por mais que o homem não dê nada para você, mas Deus, ele sempre estende as mãos. E desde então, eu havia largado as coisas do mundo. Eu era rodeado de amigos, eu tinha muitos amigos, mas nenhum me estendeu as mãos. Eu fui para uma outra cidade e ali era só eu e Deus, eu não estava entendendo o processo. Se você não está entendendo o processo que Deus está tendo contigo, não se preocupe, porque eu me preocupava com muitas coisas. Uma certa vez eu passei por um deserto. Em vez de eu passar um tempo, eu passei outro. Mas foi por causa de rebeldia, que eu não queria fazer as coisas que Deus mandava, sendo que eu tinha feito um propósito com Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor me curar, Senhor, eu faço o que o Senhor mandar. E uma certa vez eu falei: Senhor, me dá um motivo para mim continuar. E o Senhor me mostrou a ferida que eu tinha. Nisso que Ele me mostrou, eu falei: Jesus, tudo bem, eu vou continuar, passe o que passar, eu vou passar contigo, porque a Bíblia diz também: nem só de pão vive o homem. E a Bíblia diz também: nós devemos plantar para depois colher. Tudo que eu havia feito no mundo, tudo que eu havia feito de ruim, feitiçarias que eu havia feito, as coisas que eu tinha feito que não estava agradando a Deus, porque além de homossexual, eu era feiticeiro, eu havia feito muitas bruxarias, e eu estava passando um processo com Deus, que depois que eu fui entender que por onde eu passei, as bruxarias que foram feitas, as coisas que foram feitas, o Senhor estava desfazendo, e o Senhor estava me mostrando que através dali, sendo capacitado, e eu não estava entendendo o processo que eu estava passando, eu não estava entendendo por que eu estava passando aquilo, mas foi tudo que eu plantei, e Deus me ensinou a plantar o bem, a fazer o bem. Hoje, lavado e remido pelo sangue de Jesus, muitos não entendem o processo, até você mesmo não entende o processo que você está passando. E eu estava preocupado com bens materiais, eu estava preocupado com as coisas materiais. Eu falava: Senhor, o Senhor falou isso, o Senhor prometeu isso e nada se cumpriu, Senhor, na minha vida. Mas o Senhor estava me provando. E nessa provação eu aprendi que é tudo no tempo de Deus. A minha voz Ele restaurou, a minha vida espiritual Deus transformou. Coisas que eu não entendia, hoje eu entendo.
Eu passando pelo deserto, não estava entendendo nada. Era só eu e Deus. Deus afastou amigos, Deus afastou familiares, Deus afastou tudo. Assim como a mulher de Jó falou com Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Muitos falaram isso comigo, porque eu estava no deserto, só eu e Deus. Pessoas que eu achei que ia me ajudar, me criticaram, me jogaram pedras. Mas assim como eu li pra você, Jó 42, os amigos de Jó são repreendidos por Deus. E aqui ainda diz que eles tiveram que levar e Jó foi exaltado por aqueles que o humilharam. Jó foi restaurado tudo. Mas primeiramente Deus queria um conserto comigo. Deus me levou no deserto, não foi pro meu fim, foi pra vida, e vida em abundância. Meu coração foi transformado. Hoje Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Além do Senhor ter me curado, o Senhor restaurou o meu coração, porque o meu coração era de pedra, o meu coração era obscuro, eu sentia tristeza, eu sentia mágoa. Nessa tristeza, eu descobri que foi feita uma obra de macumbaria através de um homem. E eu não estava entendendo por que eu era tão triste. Eu acreditava que eu tinha que viver daquela forma, daquela maneira. Mas Deus, Ele muda. Deus muda. Deus muda cativeiro. Só que basta dar o primeiro passo. Quando você passa a dar o primeiro passo, aí já é você e Deus. Assim como foi eu e Deus. Só eu e Deus. E eu pude sentir. E eu posso sentir a glória de Deus sobre a minha vida. Deus transforma o homem. Deus transforma a mulher. Só basta dar lugar. E eu dei lugar para Deus trabalhar. E Deus está trabalhando, continua trabalhando tremendamente. Eu havia me deparado entre o Mar Vermelho. Eu parei no Mar Vermelho e o Senhor me disse: por que clamas a mim? Assim como foi com Moisés. E a ordem de Deus foi para marchar. E a ordem de Deus para sua vida é continuar na marcha. Porque o maior preço já foi pago pela minha vida, pela tua vida. O maior preço já foi pago. E eu aprendi. A gente só consegue viver. A gente só consegue aprender nesta vida com Deus. E eu passei um processo que eu perdi a minha avó. Minha avó, ela veio a falecer e eu não estava entendendo por quê, mas Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor falou comigo: por isso que na Bíblia diz: não enjunteis tesouros na terra. E eu pude entender que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Quando a minha avó veio a falecer, eu pude entender o trabalhar de Deus. Hoje eu entendo que a maior promessa não é aqui na terra. A maior promessa é o reino dos céus. E assim como foi dito, e tirou o Senhor a aflição de Jó quando ele orou por seus amigos. Quando eu passei a obedecer, quando eu passei a fazer as coisas que Deus me mandava fazer, que Deus me manda fazer, eu faço. Porque assim foi que Deus tirou a minha aflição. Assim Deus restaurou a minha saúde, a minha vida espiritual. O maior bem que nós temos é a vida espiritual, a vida no altar. E assim como aumentou ao dobro todos os bens anteriores de Jó, Deus tem restaurado muito a minha vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. Em 1 João 5, 3. Pois este é o amor de Deus, que guardamos seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. E aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra receberá bênção e prosperidade. Em Deuteronômio
5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse por todos os dias todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e eles a seus filhos para sempre. Em Mateus 15:10-11, é chamado para si a multidão. Disse-lhes: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. E essa é toda a minha história, toda a minha vida. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus e dizer: bendito é o nome do Senhor. E hoje eu estou feliz que Deus ele tem cumprido as suas promessas. Depois que eu me deparei com o mar, falei: Jesus, e agora? Continua, meu filho. A maior promessa é o reino dos céus. A maior promessa não é aqui na terra, é nos céus. E eu pude aprender, continuo na caminhada. Eu espero também que você que está me ouvindo continue na caminhada, que a maior promessa é o reino dos céus. E depois que eu aprendi isso, eu não me preocupei mais com nada. E eu espero também que você não se preocupe com nada, porque tudo Deus fará. Deus pelejará por nós. Somente marche. Continue na tua caminhada. Amém? Bom, este é o meu testemunho e eu gostaria de fazer uma oração para você que está me ouvindo agora. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu não conheço esta vida, ó Pai, mas o Senhor conhece, ó Pai. Toca no coração, Senhor. Entra com a tua libertação, Pai. Eu profetizo, Pai, na vida desta senhora, deste senhor, a libertação, Pai. Entra com libertação, Senhor, no lar, na casa. Seja com cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu profetizo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a cura. Eu profetizo em nome de Jesus a libertação. E eu profetizo em nome de Jesus a prosperidade espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Te usar, te exaltar, todos vão ver o milagre acontecer. Eu vou te usar, te exaltar, todos vão ver o milagre acontecer. Deus vai te ajudar, Ele vai te levantar, vai cumprir a promessa que fez há um tempo atrás, no meio da multidão. Deus vai te estender as mãos, te pegar no colo, curar as feridas do teu coração. Você se lembra quando chorava clamando por mim, dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim, mas eu estava lá, vi você chorar, dizendo te amo, Senhor, te amo, Senhor.
abençoar. Onde que você pisar, atravessarei esse deserto. Sempre estarei por perto. Precisando é só chamar, vou te ajudar a passar. E mesmo que as forças venham se acabar e todos seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, eu tenho uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram, coração doeu. Você fechou os olhos e clamou por mim e disse: não é esse o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver o milagre acontecer. Você se lembra quando chorava clamando por mim, dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim, mas eu estava lá. Vi você chorar, dizendo: te amo, Senhor, te amo, Senhor. Você é o meu filho que eu amo tanto, e pra ti eu tenho planos. Eu vou te abençoar. Onde que você pisar, atravessarei esse deserto. Sempre estarei por perto. Precisando é só chamar, vou te ajudar a passar. E mesmo que as forças venham se acabar e todos seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, eu tenho uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram,